E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou retomar tudo que a gente viu sobre equação do segundo grau, tá certo? Além de fazer resolução de questões. Bom, as questões que eu vou fazer aqui, elas se tratarão em você ler a gente vai ler um problema e aí a gente vai montar uma equação do segundo grau para o problema e depois resolver a equação do segundo grau, tá certo? Então vamos lá. Use essas questões, esse estilo de questões de problemas que eu vou responder agora, que eu vou passar para vocês nas páginas dos livros, como um norte, como uma orientação para o tipo de questão que eu posso cobrar na prova, tá certo? A gente vai continuar ainda vendo a equação do segundo grau. Na próxima semana, eu vou continuar dando assunto sobre a equação do segundo grau, assunto novo, pode ser que seja assunto que vai além do assunto que está na prova, tá bom? Mas o assunto da prova vai se resumir a essa aula de hoje, ou seja, tudo que a gente veio estudando remotamente, só tem conteúdo que foi estudado remotamente, tá certo? Então vamos dar início aqui à retomada de conteúdo. A gente começou vendo a equação do segundo grau e aí a gente definiu a equação da seguinte forma. As equações do segundo grau, né? A gente viu que a equação do segundo grau é toda a expressão que pode ser resumida ou reduzida à forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, toda equação que pudesse ser resumida a isso daqui, que pudesse ser simplificada a este tipo de expressão, é dita equação do segundo grau. Elas não necessariamente precisam aparecer assim, mas se ela for do segundo grau, ela pode ser escrita dessa forma, que é o que a gente costuma chamar de forma canônica. Ressaltando que esse A ele é diferente de zero, certo? E A, B e C são pertencentes aos conjuntos dos reais. Aí a gente aprendeu a identificar os coeficientes da equação do segundo grau, e ao identificar os coeficientes da equação do segundo grau, a gente classificou, a gente conseguiu classificar as equações apenas se atentando aos coeficientes. E aí a gente viu que as equações elas poderiam ser classificadas em três tipos. O primeiro era que as equações poderiam ser equações incompletas em B, ou seja, as equações que têm o B igual a zero. Depois a gente viu que elas poderiam ser incompletas em C. Aliás, em três tipos não, né? Em quatro. Porque elas podem ser incompletas em B e C. Ou seja, o B é igual a C, que é igual a zero. A gente viu isso com relação à classificação de equação do segundo grau. Depois, a gente resolveu as equações do segundo grau incompletas sem o auxílio da fórmula de Bhaskara, né? Depois eu mostrei a resolução de equações completas com o auxílio da fórmula de Bhaskara. Então, o quarto tipo, né, na classificação são as equações do segundo grau completas, ou seja, aquelas equações que têm o A diferente de zero, o B diferente de zero e o C diferente de zero. Não havia necessidade de eu colocar o A diferente de zero, porque a gente já colocou na definição que ele sempre será diferente de zero. Mas, só para reforçar, a equação que aparece com todos os coeficientes diferente de zero é dita equação completa. Aí a gente viu que para a gente resolver equações do segundo grau completas, se ela fosse um quadrado perfeito, um trinômio quadrado perfeito, dava para resolver sem fórmula, tá certo? Mas, no geral, toda a equação do segundo grau pode ser resolvida com a fórmula de Bhaskara. E aí, a gente viu na fórmula de Bhaskara o seguinte, a gente viu que primeiro a gente tinha que calcular um delta, um discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Depois que a gente calcula esse discriminante,
depois que a gente calcula esse discriminante, a gente coloca na fórmula de Bhaskara. A gente pode escrever tudo de uma vez só, a fórmula de Bhaskara de uma vez só. Eu acho interessante separar, porque a gente pode tirar algumas conclusões analisando primeiro o delta, tá certo? Mas depois que a gente tem o delta, né, sendo um número maior ou igual a zero, a gente aplica na fórmula de Bhaskara, onde x é igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta que foi calculado sobre 2 vezes o a, tá certo? Então, foi isso que a gente viu. E aí, para complementar, depois que a gente aprendeu a solucionar as equações do segundo grau que são completas e a gente conheceu o delta da equação, a gente poderia fazer umas afirmações se baseando a esse delta, ou se baseando nesse delta. Ou seja, se esse delta em questão fosse, tá certo? Maior do que zero, então a equação teria duas raízes reais e distintas, certo? E diferentes. Caso esse delta fosse igual a zero, então a equação tinha tem duas raízes reais e iguais. E caso esse delta seja negativo, ou seja, se esse delta for menor do que zero, você nem faz a fórmula de Bhaskara, porque nesse caso aqui, a equação não possui raízes reais. Foi isso que a gente viu sobre a equação do segundo grau. Classificamos, resolvemos as equações incompletas sem utilizar a fórmula de Bhaskara, e para as completas, normalmente a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Agora, lá na página 68, eu vou resolver as questões de 85 até 90. A outra parte da página, que é a primeira parte, fica para vocês, tá certo? É interessante que você refaça essas questões que eu estou fazendo, tá bom? Para que você já possa estar estudando para as avaliações. E vamos lá então, né? Vamos dar início à resolução. Veja só, eu vou deixar o esquema dessa aula aqui para vocês com as resoluções e tudo. A primeira questão, no caso é a questão 85 da página 68, diz o seguinte: a soma de dois números reais é igual a 7. E a diferença entre o quadrado de um deles e o dobro do outro é igual a 21. Quais são esses números? Ele está dando uma sugestão. Ele está pedindo para você dizer que o primeiro número é x e o segundo é 7 menos x, já que a soma entre eles é 7. Então, pronto. O que é que eu sei sobre esses números? Eu sei que a diferença entre o quadrado de um deles e o dobro do outro é igual a 21. Então, se eu pegar o quadrado do primeiro número, eu vou dar um zoom aqui. Certo? Esse é o número 1 e esse é o número 2. Ele está dizendo que a diferença entre o quadrado de um menos o dobro do outro número, certo? É igual a 21. Bom, o primeiro número é o x. Está sendo representado por x. O segundo número está sendo representado por 7 menos x. Isso aqui é igual a 21. É uma equação do segundo grau, não está na forma canônica, mas a gente pode colocar na forma canônica. X ao quadrado menos 2 vezes 7 dá 14. E 2 vezes menos x dá menos 2x. Isso é igual a 21. Organizando essa equação, a gente vai ter que x ao quadrado menos 2x é igual a... É igual não, né? Menos 14, certo? Menos 21, trazendo 21 para esse lado aqui, vai ficar igual a zero. Então, a nossa equação fica x ao quadrado menos 2x menos 35 é igual a zero. Essa é a nossa equação do segundo grau. Vamos calcular, então, o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a 4. Aqui, menos com menos, fica mais. E 4 vezes 35 vai dar 140.
Então, o delta é igual a 144. Agora que a gente tem o delta, a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Uma vez que a gente tem o delta em mãos, a gente já pode aplicar a fórmula de Bhaskara. Deixa eu apagar essa linha aqui. Então, aplicando a fórmula de Bhaskara, ficará assim. X é igual a menos o B, e veja que o B é um número negativo, ele vale menos 2, tá certo? Calma aí, um instante. Menos com menos é mais, aqui é um mais, aqui é um mais, aqui é um mais, mas não vai alterar o restante da conta, tá bom? Então, a gente vai ter menos B, mais ou menos a raiz de delta, nesse caso, a raiz de 144, sobre 2 vezes A, no caso, 2 vezes 1. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos 12 sobre 2. Aí a gente faz uma vez para o valor positivo e faz uma no meio positivo e uma vez para o negativo. Então, x é igual a menos 2 mais 12 sobre 2. Vai dar 10 sobre 2, vai dar 5. Esse é o meu x1, é a minha primeira raiz. A minha segunda raiz, menos 2, menos 12 sobre 2. Menos 2 menos 12, vou consertar isso aqui. Menos 2 menos 12 vai dar igual a menos 14 sobre 2. E menos 14 dividido por 2 dá menos 7. Certo? Então, o que a gente tem é que uma raiz vale 5 e a outra raiz vale menos 7. O que é que o enunciado fala para saber se a gente pega os dois valores ou só um? A soma de dois números reais. Então, pronto. A gente vai dizer que um é 5, se o primeiro for 5, certo? Significa dizer que o outro número será 2. E se o primeiro for menos 7, significa dizer que o outro número será 14. Tá bom? Esse é o resultado para a solução da equação que a gente montou. Vamos para a questão 86. Considere uma região plana cujo contorno é um trapézio. Nessa região, a medida de comprimento da base maior é de 6 metros e a medida de comprimento da base menor é o dobro do comprimento da altura e a medida da área é 28 centímetros quadrados. Calcule a medida do comprimento da base maior dessa região plana. Então, vamos desenhar a região plana como ele está propondo. A região plana é um trapézio, certo? E ele deu umas informações sobre esse trapézio. Ele diz que o comprimento da base menor é 6. O comprimento da base menor... Opa, essa é a maior. O comprimento da base menor é 6. Diz também que a medida de comprimento da base maior é o dobro da medida do comprimento da altura. Então, se eu tenho uma dada altura aqui no trapézio X, a base maior é o dobro da altura, 2x. E ele dá uma informação para a gente. Ele já diz quanto é que é a área desse trapézio. A área desse trapézio é 28 centímetros quadrados. E aí pede para calcular o valor da base maior, ou seja, quanto é que dá 2x. Como é a fórmula para a área de um trapézio? A fórmula para a área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos fazer as substituições. Ó. A gente já sabe quanto vale a área. A área vale 28. A base maior a gente está chamando de 2x. A base menor, 6. A altura vale x. Isso aqui dividido por 2. Fazendo o meio pelos extremos, o que a gente vai ter é que 2x mais 6 vezes x é igual a 56. 2 vezes 28 é 56. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. X vezes 6, 6x.
Trazendo o 56 para cá, ele fica negativo. Menos 56 é igual a zero. E aí a gente já montou mais uma equação do segundo grau. Se a gente quiser, a gente pode dividir tudo por 2. Ou então deixa assim mesmo, tanto faz. Eu prefiro simplificar, dá para dividir tudo por 2, ó. Vou ter uma equação mais simples. X ao quadrado mais 3x menos 28 igual a zero. Então, vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 28. Então, delta é igual a 9 mais, porque menos com menos será mais. E 4 vezes 28, 4 vezes 28 vai dar 112. Então, o delta vai ser igual a 121. Uma vez que a gente tem o delta, a gente vai para Bhaskara. Então, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara aqui embaixo. X é igual a menos b, menos 3, mais ou menos a raiz de 121, que foi o delta que eu acabei de encontrar, sobre 2 vezes 1, certo? 2 vezes o a, e o a vale 1. Aqui, o a é igual a 1, certo? O B3. Né? Para a nova equação, para a equação simplificada. Como eu utilizei esses valores, eu tenho que olhar para essa equação aqui, não para a de cima. Então, vamos para as duas raízes que a gente pode encontrar. A primeira raiz será calculada com menos 3 mais 11, que é a raiz de 121, sobre 2. Menos 3 mais 11 vai dar 8, e 8 dividido por 2 vai dar 4. A outra raiz será, então, menos 3 menos 11 sobre 2. Menos 3 menos 11 é menos 14. Dividido por 2 vai dar menos 7. A segunda raiz não serve para a gente, porque a gente está falando de medidas, porque a gente está falando de comprimento dos lados de uma figura plana. Então, embora essa equação tenha duas respostas, a resposta negativa aqui para a gente, ela não serve. Então, o x que vai servir para a gente é x igual a 4. Só que x é a altura. E a questão não quer a altura, a questão quer a base maior. Como a base maior é o dobro da altura, então a base maior é igual a 8. Certo? Então pronto, temos aí a base maior do trapézio. Vamos então para a próxima questão. A questão 87 diz o seguinte: Renata tem 18 anos e Lígia 15. Daqui a quantos anos o produto das idades delas será igual a 378? Então, vamos falar de hoje, certo? E x anos depois, que eu não sei quantos anos vão se passar. Mas o que é que a gente tem aqui para essa situação? A gente sabe que hoje uma tem 18 e a outra tem 15. Daqui a x anos, uma vai ter 18 mais x e a outra terá 15 mais x, certo? Quanto tem que ser o x para que o produto dessas idades seja igual a 378? Ou seja, 18 mais x vezes 15 mais x tem que ser igual a 378. Tá bom? 18 vezes 15 dá 270. Mais 18x mais 15x mais x ao quadrado é igual a 378. Consertando a equação, a gente vai ter x ao quadrado mais 33x, que é 18 mais 15, então vai dar 33x, mais 270, trazendo 378 para cá, menos 378 é igual a zero. Então, vamos consertar a equação. X ao quadrado mais 33x mais 33x menos 270 menos 378 vai dar negativo, tá certo? 108 é igual a zero.
essa é a nossa equação. Ela é que a gente vai usar para aplicar delta e depois Bhaskara. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com delta, tá bom? O delta dessa equação vai ficar da seguinte forma. Delta é igual a b ao quadrado, 33 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 108. Bom, delta será igual a 33 ao quadrado, 33 vezes 33. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9. 18, 10. Vai dar 1089 mais 4 vezes 108, que vai dar 432. Então, 1089 mais 432, 9 mais 2 dá 11, certo? 9 mais 3 dá 12, 5 e 1. Vai dar um delta igual a 1521. Ok? Então, pronto. A gente vai utilizar esse delta lá na fórmula de Bhaskara. Então, eu vou descer aqui para a gente utilizar um outro espaço para fazer a conta, certo? A gente já sabe o valor do delta, é 1521. E aí eu tenho o A, o B e o C ali, 1, 33 e menos 108. Certo? Eu vou descer essa questão aqui, aí eu ganho um espaço. É melhor. Vamos lá. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de 1521, tudo isso sobre 2 vezes o A, que nesse caso aqui é 1. Então, a gente vai ter dois valores para x. O x1, que a gente vai resolver com o sinal de mais, será menos 33, mais 39. A raiz quadrada de 1521 é 39. Ó, 39 vezes 39. 9 vezes 9 é 81. 3 vezes 9 é 27. Mais 8, 35. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. 1, 12, 5, 1. 1521, certo? Sobre 2. Então, o meu x, eu vou dividir aqui, então, o que eu chamei de x1, eu vou chamar só de x. Então, x igual x1 menos 33 mais 39 sobre 2. Menos 33 mais 39 é 6, dividido por 2, 3. E o x2 será menos 30... Não serve para a gente o x2, tá certo? x2 não serve para a gente porque ele será negativo. E o valor negativo não serve, né? Eu quero saber daqui a quantos anos eu quero acrescentar idades e não tirar idades. Logo, menos 72 dividido por 2 dá menos 36, não serve para a gente. Então, tem que ser daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, o produto entre as idades delas será igual a 378. Resposta é x igual a 3 daqui a 3 anos. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão diz assim: os 180 alunos de uma escola estão dispostos em forma retangular em filas, de tal modo que o número de alunos de cada fila supera em 8 o número de filas. Ou seja, se em cada fila eu tiver x alunos, isso em cada fila. Qual será o número de filas? O número de filas será x menos 8, porque o número de alunos supera em 8 o número de filas. Ou a gente poderia dizer o contrário. A gente poderia dizer que se a gente tivesse, certo? Se a gente tivesse x filas, se a gente tivesse, no caso, x filas, se eu chamasse os números de filas de x, o que é que a gente teria para o número de alunos em cada fila? O número de alunos em cada fila supera em 8 o número de filas, ou seja, o número de alunos de cada fila é 8, tá certo? O total de alunos é 180.
que é que eu preciso fazer para descobrir o total de alunos? Eu pego o número de alunos em cada fila, eu pego o número de filas e multiplico. Então, eu vou ter que fazer x vezes x mais 8, ou seja, o número de filas vezes o número de alunos em cada fila tem que dar o total de alunos, que é 180. Então, a gente vai aplicar a propriedade distributiva da multiplicação aqui nesse parêntese. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 8, 8x, é igual a 180. X ao quadrado mais 8x menos 180 igual a 0. Vamos para o delta. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta é igual a 64 mais, porque menos com menos será mais, 4 vezes 180 vai dar 720. Então, daqui, a gente vai concluir que o delta é igual a 784. Então, x é igual a menos b, menos 8, mais ou menos a raiz de 784 dividido por 2 vezes 1, 2. Então, o x1 vai ser essa parte de Bhaskara com o sinal de mais, ou seja, menos 8 mais a raiz quadrada de 784 é 28, tá certo? Mais 28 dividido por 2. Menos 8 mais 28 vai dar 20. E 20 dividido por 2 é 10. x2, menos 8, menos 28, dividido por 2. Dá menos 36 dividido por 2. Menos 36 dividido por 2 dá menos 18. Como a gente não pode ter uma quantidade negativa de pessoas e uma quantidade negativa de filas, então significa dizer que se x é a quantidade de filas, a gente tem 10 filas. E quantos alunos em cada fila? 10 mais 8, 18. E 10 vezes 18 dá 180. Então, quantos alunos há em cada fila? Em cada fila há 18 alunos, certo? Essa é a resposta. Em cada fila há 18 alunos. Vamos lá, então, para a próxima questão. Próxima questão, a questão de número 89, certo? Diz assim: entre quais inteiros consecutivos fica a maior das raízes da equação, ou seja, o maior valor que eu encontro para x, tá certo? Então, entre que valores inteiros está o maior valor que eu posso encontrar para x aqui? Então, vamos fazer o delta. Delta, fazer de amarelo. Delta igual a b ao quadrado, no caso b aqui é menos 1, tá certo? Menos 4 vezes o a, vale 1, vezes o c, que vale menos 7. Delta é igual a 1, menos com menos é mais, 4 vezes 7, 28. Delta é igual a 29, né? Por isso que ele está perguntando entre quais, porque a gente vai achar um delta que não tem raiz exata. Logo, a gente vai achar um número quebrado. X é igual a menos b, menos 1, mais ou menos a raiz de 29, certo? Dividido por 2 vezes menos 1. x1 vai ser 1 mais a raiz de 29 é um número que fica entre 5, porque 5 vezes 5 é 25, e 6, porque 6 vezes 6 é 36, certo? Se eu tentar o 5,5, passa, tá bom? É provável, então, que seja o 5,4. 5,5 passa, então é provável que seja o 5,4. Como é aproximado, eu vou até considerar o 5,4, tá certo? Fazer aqui o produto.
Pronto. 29,16 já serve. Então, 1 mais 5,4 dividido por menos 2. 1 mais 5,4 dá 6,4. Dividido por menos 2 vai dar menos 3,2. Vamos ver a outra raiz. 1 menos 5,4 sobre menos 2. Bom, 1 menos 5,4 é menos 4,4. Dividido por menos 2 vai dar 2,2 positivo. A maior raiz é 2,2. E entre quais números consecutivos o 2,2 está? O 2,2 está entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3 vai estar o 2,2. Tá certo? Entre o 2 e o 3. Esse O aqui não parecer com um zero. Entre o 2 e o 3. Vamos então para a questão de número 90. Tá bom? Diz assim: use a fatoração para resolver a equação do terceiro grau, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 8x igual a zero. Fatorar é botar fator comum em evidência e etc. O fator comum em evidência é a letra ou o número, certo? Um número que multiplica todos os números de uma expressão ou a letra que vai aparecer em todos os termos da expressão. Nesses três termos aqui, a letra que aparece é o x, certo? E o menor expoente é 1, que é o x aqui, ó, elevado a 1, então é ele que vai ficar em evidência. X ao cubo dividido por x é x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado dividido por x, menos 2x ao quadrado dividido por x, é só cancelar um x daqui com um x daqui, ainda vai sobrar um x aqui, porque ele está ao quadrado, então menos 2x. E menos 8x dividido por x, cancela x com x, sobra só o 8. Igual a zero. Como isso aqui é um produto, lembra lá nas resoluções das incompletas. Então, x é igual a zero ou x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Eu quebrei a equação do terceiro grau em duas equações, certo? Uma do primeiro grau e outra do segundo grau. A equação do segundo grau a gente sabe resolver. A gente vai aplicar o delta aqui. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Então, delta é igual a 4 mais 36. Ou 32, desculpa, 36 é o valor do delta. 32. Delta é igual a 36. Pronto, agora que a gente tem o valor do delta, a gente substitui em Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de 36 é 6, sobre 2 vezes a, sobre 2 vezes 1. x1, 2 mais 6 sobre 2, eu vou usar primeiro o sinal de mais, vai dar 8 dividido por 2, vai dar 4. x2, 2 menos 6 dividido por 2 vai dar menos 4, e menos 4 dividido por 2 é menos 2. Essas são as duas respostas que a gente acha para a equação do segundo grau. E uma das duas respostas para a equação original, que é do terceiro grau. Professor, o número de raízes de uma equação tem que ser de acordo com o seu grau? Se a gente tem uma equação do terceiro grau, então a gente tem que ter 3 respostas. Tá aqui, ó. Eu tenho uma raiz igual a 0, outra raiz igual a 4 e outra raiz igual a 2. Essas são as 3 raízes da equação do terceiro grau. Tá bom, pessoal? A nossa aula fica por aqui, então. Vocês precisam fazer muitas questões de resoluções de equações do segundo grau. Uma dica que eu dou para vocês. Façam muitas questões de equação do segundo grau. Dê uma atenção para esses problemas que eu resolvi hoje, tá certo? E eu vou deixar uma página no livro, posteriormente, de exercícios de vestibulares e Enem, que envolve a equação do segundo grau, para que vocês possam estar praticando por eles, tá certo? Então, a nossa aula fica por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.